Olá, pessoal. Estamos em mais uma Conexão Querigma. Portanto, conecte conosco, conectando na palavra. E vamos refletir na palavra do Senhor em um texto muito gostoso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15 ao 24, a palavra nos diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É muito importante esta palavra. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, a que estáis servindo. Queridos, o apóstolo Paulo traz uma recomendação muito preciosa, rica aos nossos corações. Isso nos alegra muito porque nos faz também lembrar de Daniel, no livro de Daniel, lá no capítulo de número 15, né, aliás, capítulo de número 3, nos versos 14 e verso 15, que eles passaram por um momento desafiador, que eram os três amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Lá nos versos 14 e nos versos 15, né, a palavra diz assim, que falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a pergunta que Nabucodonosor fez. Quem é o Deus que poderá, que poderá livrá-la vocês das minhas mãos? Queridos, é desafiador a palavra deste rei. Porém, quando nós paramos para entender a perspectiva do Evangelho e entender o que Deus tem para cada um de nós e procuramos servir ao Senhor com alegria, depositar toda a nossa confiança, a nossa esperança, né, e ser gratos a Ele por tudo que Ele fez, faz e fará, olha, Deus jamais te abandonará. Deus jamais deixará de te atender ou de ouvir as suas petições, porque o nosso Deus, ele é um Deus ciente de todas as coisas e tem um controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele é soberano, ele é o Deus, ele é o único. Portanto, quando Paulo, ele nos lembra aqui nesta carta aos Colossenses, lá no verso de número 16,
ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele diz uma outra palavra muito gostosa que eu sempre falo aqui: com gratidão em vosso coração. Então, isto é o que o apóstolo Paulo traz na sua mensagem de Cristo, que permeia todas as nossas atividades. Como ensinar, cantar e dar graças. Lá no verso de número 17, ele diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo. Quando nós nos autodisciplinamos nesta posição de fazer tudo, né? Fazer tudo, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus e dando a Ele graças a Deus, ser gratos a Deus. Sabe, irmãos, porque Deus, Ele tem nas suas mãos o domínio, o poder, toda a autoridade pertence ao Senhor. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele vai ainda além, enfatizando que, como filhos de Deus, tudo o que nós fizermos, tudo o que nós dissermos, façamos em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos lá em Daniel, no capítulo 3, os versos 14 e 15, também traz para nós uma ênfase lá do Antigo Testamento, no livro deste profeta, que esses três amigos de Daniel, que eram Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles estavam numa situação difícil, constrangedora. O rei Nabucodonosor, ele mandou erigir uma imagem e mandou chamar esses três amigos de Daniel para que, quando todos os instrumentos musicais tocassem, que eles prostrassem, adorassem a imagem a qual ele mandou levantar. E eles não fizeram isso, porque eles optaram em adorar a Deus. Eles optaram em fazer tudo, tudo para a glória de Deus. E eles tinham confiança em Deus, eles tinham esperança em Deus, eles eram gratos a Deus por tudo que Deus já fez e estava fazendo por eles. Eles tinham certeza absoluta do Deus em que eles estavam servindo, que é o Deus que nós servimos. E o rei, o que o rei fez? O rei ameaçou lançá-los numa fornalha se não adorassem a imagem. Os jovens, então, optaram em recusaram a prostrar-se e o rei os lançou na fornalha 7 vezes mais aquecida do que o normal. Mas, quando eles estavam lá e quando eles foram lançados lá, eles não estavam sós. Quando nós olhamos lá no verso de número 28, o texto mostra para nós que lá havia uma quarta pessoa. E é interessante perceber que essa quarta pessoa nos chama muita a atenção, que nos leva a entender, né, o tamanho deste Deus, nos leva a enxergar o tamanho deste Deus. Então diz o texto que falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, senão ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem um controle de todas as coisas nas suas mãos. É importante pensarmos nisso, querido. Eu fiz uma conexão aqui entre o Antigo e o Novo Testamento para vocês entenderem que o nosso Deus, ele não mudou. Ele não mudou. E este anjo talvez seja o próprio Senhor Jesus que estava lá. Estava lá. Foi com eles no fogo.
protegendo-os e respondendo contundentemente à pergunta do rei. E o que aconteceu? O próprio rei, Nabucodonosor, louvou o Deus verdadeiro e ele traz a seguinte declaração: não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Há momentos, queridos, que nós nos sentimos no limite, mas Jesus está com os que o servem. Ele nos ampara. Deus jamais te desamparará. Tudo o que fizerdes, ou tudo que iremos fazer, façamos para Ele. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Pense nisso, queridos. Se Deus fez isso no passado, Ele faz também no presente. A palavra nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero orar com você. Querido Deus, às vezes nós nos sentimos no limite, às vezes, ó Pai, nós não encontramos resposta para os nossos muitos questionamentos. E às vezes, ó Pai, encontramos-nos nos apuros dessa vida sem saber o que fazer, como fazer. Portanto, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque reconhecemos que somos pecadores e dependemos de Ti, da Tua graça, do Teu perdão. Ajuda-nos, ó Pai, a permear a nossa vida segundo o Teu querer e a Tua vontade. E tudo quanto vier às nossas mãos, que possamos receber e fazer o melhor, da melhor maneira possível, e que possamos fazer para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.